Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio da IFM Talks. Eu sou o Rafael, sou moderador da comunidade IFM e hoje a gente está aqui com a minha amiga Maristela Serpejante, que esteve com a gente no primeiro IFM Tour, participou lá com a gente, está sempre presente nas nossas iniciativas e hoje vai falar com a gente sobre perfil dos profissionais de IFM. Antes de deixar ela se apresentar para vocês, falar tudo, eu quero lembrar para vocês que a IFM Talks é uma iniciativa da comunidade IFM, que já tem mais de 850 membros no mundo, né? Só aqui no Brasil são 230, mais ou menos, já está crescendo mais esse número, pode ser que esteja desatualizado. E vocês podem participar pelo link que vai estar na descrição do vídeo do YouTube, tá? E sempre podem procurar no LinkedIn e no Twitter também. A gente tem nossas páginas lá, estão sempre atualizadas. A nossa comunidade ela vem com um objetivo de atualizar e manter atualizado esse ramo, esse setor que é o FM e a manutenção, e também tornar ele um pouco mais estratégico. Sair daquela coisa de receber demanda, receber o chamado, sair correndo para atender o chamado, e esquecer da parte estratégica. A gente tem o objetivo de mudar muito isso. E agora sim, a gente vai falar com a Maristela. Eu vou pedir para ela se apresentar para vocês, falar de tudo que ela faz, porque ela faz um monte de coisa, mas ela é a diretora e fundadora da MS People. E Maristela, muito obrigado por estar aqui com a gente hoje, tá? E fica à vontade para se apresentar. Legal, gente. Bom, primeiro, Rafa, muito obrigada pelo convite, e a toda a equipe da InfraSpeak, e a todos vocês que estão disponibilizando um tempo aí para para ouvir o Rafa, e eu acho que a gente vai trazer umas coisas legais. Bom, eu sou uma pessoa que trabalha desde os 15 anos, então, imagina que já estou aí na estrada mais de 30, tá? Vamos dizer assim. Comecei, gente, como estagiária em eletrônica. Fui galgando posições dentro das áreas técnicas, depois dentro das áreas de negócios, até chegar a cargos executivos, sempre multinacional, sempre liderando equipes multidisciplinares, e faço um monte de coisa, como muitos de vocês aí, né? Além disso, eu sou mentora, palestrante, coach, sou analista de perfil comportamental, tenho a MS People, que é uma hub de soluções em desenvolvimento profissional e empresarial. Sou coautora de livro, a mãe, né, claro, a mãe, esposa, Isso é né, importante. sou mãe de um pet também, né, de um cachorrinho aí, que eu amo. O que mais que eu faço? Sou embaixadora de uma rede chamada Integral Uma, é uma rede internacional de empreendedorismo feminino. Legal. Também sou membro do Lion Sororidade, que trabalha com mulheres em extrema vulnerabilidade, um trabalho que a gente dá muito valor também, né? E faço muita coisa, gente. Sou membro de Mulheres de Facilities e da Abrafac, eu sou conselheira Abrafac, que é a Associação Brasileira aí de Facility Management Property Workplace, e conselheira também da Teclatam, que é uma plataforma de educação voltada a trazer soft skills para profissionais de formação técnica em toda a América Latina e Espanha. Então, faço muita coisa, né? E gosto, e gosto. Sou docente também, dou aula na FS Educa, Eu estou vou mudar a primeira professora de... pergunta. Como é que arranja é. tempo para tudo isso? Olha, gestão de tempo, eu diria que é uma das coisas que eu também treino as pessoas, né? É fundamental, disciplina, mas tem algumas coisas que eu acho que é tanto amor, tanto paixão, por transformar vidas, transformar empresas, que é inclusive é o slogan que eu tenho, transformando vida para transformar empresas, transformar pessoas, enfim, eu acho que o mundo já me deu muita coisa, me deu muitos desafios, muita dificuldade, ser mulher em área técnica, né? E aí, falando um pouquinho desse, eu fiquei 7 anos, toda a minha formação é uma formação inicialmente técnica, sou técnica eletrônica, depois eu fiz, sou tecnóloga em processamento de dados, antes não se falava análise de sistemas, se falava em processamento de dados, né? Sou pós-graduada em engenharia de telecomunicações, então eu tive toda essa formação, aí a base toda é técnica. Fiquei 7 anos na área de manutenção, é Uhum. bastante tempo. E então isso tudo, e eu vou dizer para você que justamente acho que esses 7 anos em áreas técnicas me deu muita disciplina, né? Muita Sim, disciplina, muita organização, muito é uma método. característica, né? O que me ajudou muito a me tornar a executiva que eu me tornei depois. Uhum. Né? Uma coisa até que eu queria compartilhar com você, Rafa.
Como você, quando passou por uma área técnica e conhece essa e eu era técnica de campo, eu ia Aham. mesmo, né, pelo mundo aí fazer manutenção, como isso te faz um profissional melhor quando você está na área comercial, quando você está na área de negócios, porque você entende os 2 Sim, lados. sim, Você consegue conversar melhor com o teu cliente, você, adequa melhor as soluções para também favorecer a equipe técnica, que fica às vezes vendida com soluções que são vendidas com vendida, óbvio que eu replico aí, mas, realmente isso eu vou dizer para você, eu devo muito à minha formação técnica. Depois eu sim. fui fazer o MBA em gestão empresarial, fui fazer outras coisas, tá. Mas eu diria para você que a formação técnica é a minha base e eu sou muito grata a isso. Eu acho que o que conta bastante aqui na formação técnica é que ela te dá você sabe quais são as dores do teu cliente, simples assim. Sim. E ó, e vou dizer E aí mais, você vende melhor porque você vende com base nas dores, você conversa melhor porque você conversa com base nas dores, você sabe como é que é o dia a dia, o que que dói no dia a dia. Então você sabe exatamente como é que funciona o departamento, sabe o que precisa, né. e a ponte com as outras áreas ficam melhor. Uhum, Eu acabei na minha vida assumindo a liderança de áreas técnicas e áreas comerciais, por exemplo. Eu era líder das sim, 2. E aí você consegue fazer com que essas 2 áreas, que muitas vezes brigam, sim. conversem e entendam o valor uma da outra. Uhum, Então, eu sabia a dor dos técnicos, quando nós sim, comerciais não tínhamos um olhar atento a isso. Mas também sabia colocar para os técnicos a dor do comercial quando ele está na frente de um cliente e muitas vezes o cliente exige uma coisa que vai ter que ser criada naquela hora, não tem como, né? É a é. sustentação de receita da empresa, tem que fazer. Você vira a ponte dos 2, né. Então, a ponte Você dos vira um 2. Então, tradutor. um mediador, eu vou dizer para É, você, um facilitador e mediador. é. Então, junto com essa questão da tradução. Então, eu acho que assim, sou muito grata mesmo a ter essa visão sistêmica, tanto de um lado como do outro. Legal. Né? Assim, eu quando vou dar palestra, às vezes, para o pessoal de manutenção e tal, eu acabo falando mesmo da minha experiência, porque às vezes é muito difícil para eles verem uma pessoa que chegar de uma outra área e achar que não entendem quais são as É. dores deles. Acho que para toda área é um pouco difícil quando a gente tem essa percepção e saber que é alguém que entende do que a gente está fazendo, facilita muito. Maristela, eu vou partir para a primeira pergunta. Hoje a gente está aqui para discutir um pouquinho perfil comportamental. Eu sei que tu tem um monte de coisa para conversar com a gente, e tu vai voltar aqui com certeza para conversar em outros momentos sobre, mas a gente vai falar de perfil comportamental, e eu vou abrir com uma pergunta que Hum. a gente estava até conversando aqui antes, né, a gente estava dando uma risadinha por causa do nome do nosso colega lá no Reino Unido, que é o Toby Feldman, e Gente, desculpa aí, Toby, que eu ma tenho um Toby. mas não tem problema, ele está ciente disso, ele está ciente que é uma questão cultural. Mas ele estava lá, Não, mas só para esclarecer, o meu Toby é um cãozinho, gente, tá? Mas não, ele é o nosso fofo, que conversa. você deve ser fofo também. Então ele é É, fofo. não, o Toby é ótimo, ele é conteudista pra gente, mais técnico. E ele teve um evento, junto com a equipe lá no Reino Unido. Ele aproveitou, ele é um cara extremamente curioso, incrível, assim, o perfil dele até pela idade. E ele foi perguntar para os gestores, ele foi tentar entender, porque normalmente ele está atrás do computador aqui, escrevendo, brá, e como tu falou, às vezes não entende o dia a dia, não sabe o que está acontecendo no dia a dia, ele foi tentar saber. Qual é a principal dor do pessoal? Ele foi tentar descobrir. E eles tinham como principal dor, a principal reclamação dos gestores de facilities era contratação. Eles não conseguem contratar, não conseguem ocupar a vaga, e quando ocupa, tem um turnover alto. E aí a pergunta que fica é o seguinte: é realmente difícil contratar? A gente realmente está com falta de profissionais no mercado, ou profissionais que tenham o conhecimento necessário, ou está faltando clareza e transparência no processo? Onde é que está essa dificuldade na contratação e na retenção? E olha a carinho que ela está fazendo aí com a gente, Na porque verdade, a gente a tem pergunta é capciosa. 2 dificuldades, né? É, Sim, está faltando gente capacitada, por causa de toda a inovação tecnológica que está acontecendo e vem acontecendo, e vai acontecer ainda. Então, a gente vai, quem é técnico, quem
todo o pessoal de formação técnica vai ter que correr atrás de acelerar aí principalmente os mais antigos, né, para Uhum. trazer dentro da inteligência artificial tudo isso. Então, sim, as empresas têm uma dificuldade nesse sentido. Porém, eu acho que a dificuldade maior é na contratação, na forma como se contrata. A Hum. gente, às vezes, delega para o RH ou para a empresa que a gente contrata para contratar nossos terceiros, a função de trazer esses profissionais, porque a gente fica lá na ponta, né, só na entrevista, lá no final, muitas vezes, com a descrição da função, do cargo, e não a descrição das competências que a gente quer. Então, a Uhum. maioria das vezes que eu vejo por aí é que o RH recebe o que a pessoa vai fazer, muitas vezes, o que ela Sim. precisa saber para fazer aquilo. E não as competências, que são competências técnicas, claro, mas também competências que a gente chama hoje de soft skills. Então, Uhum. qual é a atitude? Até tem uma ferramenta, o chá, né, que é conhecimento, habilidade e atitude, que Sim. deveriam nos auxiliar nisso. Então, quando você, gestor, for pedir um profissional, você realmente precisa descrever quem você quer para aquela, atividade que vai ser É. feita, para aquela vaga. Então, quem Uhum. significa? Quais, claro, as competências técnicas, o conhecimento que ele tem que ter, as especializações que ele tem que ter, mas ele precisa ser flexível, ele precisa ter uma comunicação adequada, e comunicação não é saber ler, escrever e falar, não, né? Cada vez mais é traduzir o que o nosso cliente necessita, se Uhum. antecipar, ter uma comunicação assertiva, precisa ter empatia, precisa ter visão sistêmica, tem algumas coisas que está além das competências técnicas. Uhum. Então, e outra coisa, muito importante, visão, missão e valores. Né? Então, a gente contrata o terceiro, principalmente os terceiros, né? Eles são funcionários de uma outra empresa, Sim. prestando serviço para nós. Ele não conhece, muitas vezes, na contratação, tem que falar para ele qual é a nossa missão quanto empresa, qual é a nossa visão, quais os nossos valores. Entender se aquele profissional que está sendo contratado tem a ver com o nosso perfil de empresa, a nossa cultura de empresa. Como é que nós vamos Uhum. engajar alguém depois? Como é que nós vamos reter talentos? Como é que nós vamos manter produtividade? Ou fazer aquele profissional ser um diferencial, Sim. se ele, na verdade, não está engajado no que nós somos. Então, é fundamental na contratação fazer isso. Então, Uhum. assim, ter alinhamento, inclusive Uhum. de expectativas. E a gente não Sim. faz isso direito, a gente delega muitas vezes. Então, a minha sugestão, ou pelo menos a minha recomendação aos profissionais facilities, aos gestores, que gastem um pouco mais de tempo em descrever as competências que você quer, converse isso junto com o RH, seja da sua empresa ou seja da empresa terceira, Uhum. entenda como eles estão contratando, porque aquele profissional vai trabalhar, às vezes, com uma cultura diferente dentro da cultura da sua empresa. Não sei se eu Hum. respondi, Rafa, Respondeu, mas sim. tem essa Sabe linha. que eu tinha até falado contigo, nosso segundo episódio do IFM Talks aqui no Brasil foi com a Paula Reis, que ela foi minha gestora numa outra empresa, e foi a primeira vez que eu vim, e era uma empresa que era indústria, então ela tinha todo um departamento técnico também. Uhum, E foi a primeira vez que eu vi uma empresa que ela redesenhou os valores da empresa, baseado no que já tinha originalmente, mas ela redesenhou os valores da empresa para que todos os processos seletivos, e todas as competências internas de objetivos que a gente ia desenhar para a empresa ficassem alinhados com os nossos valores. Então, tipo assim, se a gente tinha objetivos de marketing, se a gente tinha objetivo de RH, etc., estavam alinhados com aqueles valores que foram desenhados. Processo seletivo, a gente fazia com base, tipo, a pessoa tem essas características aqui, durante o processo seletivo a gente verificava se ela tinha pelo uhum. menos algumas a gente conseguia com o tempo adaptar e ensinar para a pessoa porque eram internas, mas algumas outras de valores a gente já verificava de acordo com os valores da empresa se estavam ou não alinhados. Então isso ajudava muito a selecionar corretamente, né? E Muito, eu, eu, muito. e eu posso te dizer uma coisa que eu Sim. faço sempre, tá? E fazia quando eu contratava e mantenho isso. E recomendo para Uhum. todas as empresas para qual eu presto serviço. Transparência significa você falar a verdade. Isso. Quando a gente contrata alguém, nós estamos fazendo, além do contrato escrito ali, eu acho Uhum. que tem uma coisa que é fio de bigode, sabe?
Uhum. E áreas técnicas dão muito valor a isso. Todas as áreas deveriam, mas esses caras, o que você falou. Não tem É um acordo, entrelinha, o que ele é um acordo, tá. né. Então, assim, quando eu fazia entrevista, eu contava o lado legal da empresa e o lado que não era legal, porque todas as Uhum, empresas, uhum. pode ser o Google, pode ser o Itaú, a MS People, nós somos formados por pessoas, então temos erros, temos coisas que não estão legais. Exatamente. Então, assim, fala a verdade. Olha, minha empresa é muito legal nesse item, mas o ponto fraco dela, ou as coisas que ela ainda tem que melhorar é nesse. Eu, como gestor, que a gente tem uma dificuldade na nossa cultura latina de falar as nossas vulnerabilidades, né? É. Eu falo, ó, a Maristela vai te ajudar a se desenvolver, vai isso, vai aquilo, tá tudo certo. Só que tem uma parte da Maristela chata. Como líder, eu vou ser chata nisso, você vai ficar com raiva de mim nisso. A gente fica com a mãe da gente. Tem dia que a gente Sim. não, a gente fala: "Nossa, minha mãe tá um saco hoje", que dirá do líder, né? Não tem como. Uhum. Aí, o Sim. que acontece? A gente conta essa história. Quando a gente fala, aí a minha outra pergunta para ele é sempre assim: "Se você, candidata, eu te escolher, se eu fizer isso, o que que vai acontecer?" Você tem que olhar e falar: "Eu quero mesmo trabalhar com essa mulher?" É, Com a parte boa dela e com a parte ruim. Eu quero trabalhar nessa empresa com a parte boa e com a parte ruim. é, Então, é é isso. A gente tem que ser escolhido também. é. A gente Ah, tem que escolher e ser escolhido. é, isso é importante. Eu fiz, consultoria ao longo da minha carreira, eu fui desenvolvendo, né, a gente começa sai da faculdade sem saber nada, né. E aí, com o tempo, a gente vai aprendendo e vai aprendendo que precisa de suporte também. E aí eu fiz uma consultoria com o pessoal técnico aqui de Santa Catarina, que foi indicado, e nesse processo começou a clarear muito para mim uma coisa que eu acho que não tem para as pessoas, e que é importante até para as empresas. A empresa normalmente olha de cima o processo de contratação. Eu estou contratando e nós também olhamos de baixo para cima. A gente vê como eles estão me selecionando e esquece que eu também tenho que selecionar a empresa. Claro, a gente está Exatamente. falando, existem situações e situações. Tem gente que precisa e quando precisa ah, não tem o que fazer. Se tu precisa do emprego, vai aceitar o que tem. Mas quando tu tem uma opção, quando tu já está numa condição de ter uma opção um pouco melhor, tu tem que observar se aquela empresa também está alinhada com teus valores. Ela está num lugar bacana, ela vai te dar exatamente o que está propondo. Conversa com gente, dá uma olhada em sites. Tem sites hoje de review de empresa para saber se o que eles te falaram é realmente alinhado com o que está acontecendo ou não, sabe? Então, mas você sabe que eu vou dizer para você, você fala assim: "Ah, às vezes a pessoa precisa", Uhum. mas, eh, é diferente quando elas você eu acho que é um respeito seu para ela. Sim, sem dúvida. Ela entender direito aonde ela está entrando. Concordo. E outra, e é um respeito comigo, de eu chegar para ela como líder, falar: "Olha, você não pode daqui 3 meses dizer que eu não te contei o que era. Isso. Você pode ter aceitado por N razões estar aqui, até por uma necessidade, Sim, mas o que eu tenho que evitar é que daqui 3, 4 meses, aquela pessoa já esteja aquele profissional já esteja naquela conversa de corredor, de que a empresa não é legal, a líder não sei o quê. Não, cara, eu te contei a concordo. verdade. Nós fizemos um Sim, acordo de confiança, de respeito. É exatamente. respeito, é mais que isso. Eu estou tendo respeito com você te dizendo a verdade, Uhum. né. Então, ninguém foi enganado ali. Exatamente. E a contratação, os líderes, dificilmente, eu vou dizer para você que foi raro na minha vida, o líder que eu encontrei que faziam essas perguntas, Uhum. ou se posicionava dessa forma. Por quê? Porque nós Idem. não fomos educados profissionalmente por outros líderes e nem na faculdade, em nenhum lugar. Às vezes, na nossa casa, nós temos dificuldade de falar das nossas vulnerabilidades. A nossa Uhum. cultura nos criou para não colocar o que são nossas vulnerabilidades, o que são nossos pontos de melhoria. Nós somos Isso. criados para dizer o que é legal. Uhum. Parece que a gente não é. Parece que o medo do julgamento e da crítica é muito grande aí. Maristela, agora eu vou para um segundo tópico,
que é uma continuação, na verdade, a nossa conversa está toda Uhum, sobre perfil comportamental, mas que é o seguinte, a gente até estava falando um pouquinho disso, mas vamos lá. É o alinhamento das competências transversais que a gente comentou antes lá, uhum. quando a gente estava fazendo nosso alinhamento. Perfil comportamental, como é que vai fazer esse alinhamento profissional? Esse perfil, ele impacta em absolutamente tudo que o cara vai fazer na empresa. O perfil comportamental dele vai impactar no como ele vai se desenvolver dentro da empresa. Por que que gestores, porque as empresas têm dificuldade de sair só do técnico, porque normalmente a função está lá descrita no cargo, mas na hora do processo de contratação, às vezes o pessoal do RH ou da terceirizada, como for, eles não sabem o perfil da pessoa que eles precisam contratar. E num cargo de FM, de manutenção, fica sempre parecendo que tem que ser um cara 100% técnico. Será que é assim mesmo? Então, eu acho que é assim mesmo, porque primeiro, mexer com a parte de, quando você fala de perfil comportamental, você fala de dor, Isso. pontos fortes, pontos fracos, né? Como Uhum, você se relaciona com o mundo, qual é o seu estilo de liderança. É aquilo que eu pegando um pouco o gancho que a gente falou dos últimos comentários. As pessoas não têm isso na vida, elas não entram em contato com o que elas são ou que o uhum, outro é na vida. A gente não aprendeu isso em nenhum lugar. E deveria, tá? Nas escolas. Por exemplo, como é que numa universidade não se tem essa parte, né, do profissional entender quais são os pontos fortes e fracos dele? Não tem. Quando você é, vai para dentro da empresa, vai com essa mesma cultura. A gente não deixa de ser a gente reflete o que a gente aprendeu desde pequeno, dentro, como líder, como profissional, como tudo. Os gatilhos, uhum, as crenças que nos limitam, tudo vai refletir dentro do ambiente profissional. Então, a empresa não investe nisso, porque os profissionais, de, normalmente de ponta a ponta, não têm essa cultura desde sempre. uhum, Claro que as empresas maiores, as multinacionais já têm mais essa cultura, mas mesmo assim, é difícil eu ver assim, as empresas falando, não, eu vou fazer uma análise de perfil, vou fazer pedir para o cara fazer uma análise de perfil, uma análise SWOT, um mapeamento, várias ferramentas que tem, para sim. adequar o perfil dele à vaga e com quem ele vai conversar. E mais, porque dependendo do perfil, ele também vai ter que entender qual tipo de cliente que tem, qual é o cliente dele, qual é o perfil do cliente. O perfil do profissional está adequado ao perfil da vaga, porque essa vaga ela fala com parceiros, com clientes, lideranças, com equipes, com perfis diferentes dela. Ela é a mais Uhum, adequada para lidar com esse tipo de público? A gente não discute isso, a gente não tem essa cultura e muitas vezes não tem esse investimento. Muitas empresas acham uma bobagem. Eu escutei isso de um gestor. Eu estava dando um curso para ele, um treinamento de liderança, e ele falou no final do treinamento, ele falou assim: "Nossa, eu achava que era meio bobagem fazer teste de perfil, era coisa de que está lá no Instagram os testezinhos, claro, né, não tinha essa profundidade que você está falando. Agora que eu vejo que se eu tivesse feito isso, hoje eu teria talvez uma equipe muito mais produtiva, engajada e feliz". é, Porque eu teria colocado adequado as pessoas certas, os profissionais certos, para a vaga certa. E não uhum. é o técnico, é o comportamento. E aí tem um monte de pesquisa, Rafa, não tem aquelas pesquisas que falam assim, várias, né, você já deve ter visto. As pessoas são admitidas pelo técnico, mas são demitidas pelo comportamento. Isso, Todo exatamente. mundo fala disso. E por que a gente não faz isso na empresa? Porque tem um custo maior? Porque não, né? Eu acho que é por aí. Hoje tem ferramentas que já trazem, ferramentas de RH que já trazem o teste de perfil comportamental dentro dela. Eles usam normalmente o Exatamente. DISC como padrão, mas que já é uma ferramenta incrível de contratação. O DISC Eu ele já te aplico dá o um. DISC, né? Ele é uma ferramenta ótima já. Eu aplico o Ferramentas mais DISC. complexas e mais completas em alguns sentidos. Mas o DISC para o Sim, dia a dia da empresa funciona muito bem, no meu ver. funciona bem. Tem várias outras, né? Eu trabalho com enneagrama, depende muito Uhum. de que caminhos Eu, você eu quer fiz curso fazer. de Enneagrama também. É muito legal, né? Tem uma parte Sim. ali que você fala, nossa, caramba, né? Aham. Então, e aí, mas ainda o pessoal, principalmente das áreas técnicas, tem um preconceito sobre muita coisa
ligado ao soft skills. O preconceito, esse negócio de inteligência emocional, preconceito. Eu sei, eu vim dali, eu sei. Sim. Só que como eu era mulher, por exemplo, aí tem a questão até do gênero, né? Como eu era mulher, eu era mais aberta, né? Normalmente eu era a Uhum. única mulher, inclusive, eu era mais aberta a ver outros caminhos. E Sim. os meninos eram mais enquadrados, né? Até por causa da nossa cultura, de que, nossa, essas coisas são bobagem. Até pouco tempo atrás se falava que para que fazer terapia? Hoje É, está sim, sim. comprovado que todo mundo deveria fazer terapia, Todo mundo. principalmente nós que somos de formação técnica, que ninguém ligou para o nosso coraçãozinho, né? Todo mundo espera o nosso. Eu falo, né? Na época eu tinha uma mala Samsonite com multímetro, osciloscópio, eu trabalhava com ferro de solda ainda. Todo Aham. mundo quer ver a gente com aqueles aparatos todos, porque aí nós somos competentes. Mas ninguém cuida da nossa cabeça, do nosso coraçãozinho. E a gente é gente como todo mundo, amor. A gente tem as nossas questões ali. Boa. Eu entendo um pouquinho, porque eu tive formação na época Cefet, eu sou um pouquinho velho já, na época era Cefet. Estava saindo Bom, se do você é dos velho e deve ter idade para ser meu filho, imagina eu. não Então, precisa sabe o que comentar. é? Era 0 ou 1, né? A gente É. ainda tem uma formação 0 ou 1. O ensino do Qua- Cefet, eu lembro, ele era todo por engenheiro, né? No meu caso, porque a gente tinha cursos aqui em São José, em Florianópolis a gente tem 2 Cefets, né? E o de São José, ele é ou refrigeração e ar-condicionado, que é o pessoal que vai trabalhar com a VAC, Aham. ou é telecomunicações, telecom. Então, todos os professores na época, eles eram preparados para trabalhar com engenharia. Muitos deles Sim. eram da parte da cadeira técnica que estava dando aula de física ou de matemática para gente. Então, o ensino era todo assim. Então, eu entendo bem. E já trabalhei em empresa que tinha que falar com o pessoal Não, e técnico. é assim, Rafa. Sabe o É, que é pior? As universidades ainda não conversam direito com as empresas para entregar profissionais mais preparados porque as sim, empresas precisam, sim, né? sim. Então, ainda hoje, quem fala em empatia num curso de engenharia, Não tem, né? só O que de chega na administração, empresa, o de vem administração eu só todo tive por mundo, cima. vem todo mundo falando, não, você tem que ser empático. Ô, prazer, Maristela Serpejante, entendeu? Pessoal, agora a gente vai para um jogo diferente. A gente mudou um pouquinho a dinâmica do nosso podcast esse ano. Eu pedi para Maristela trazer uma bebida. Ela vai dizer que bebida que ela trouxe, uma bebida refinadíssima. Eu vou dizer Água que com limão. E eu vou dizer que eu também não sou um grande host, porque eu tô bebendo refrigerante aqui, que eu já falei pro pessoal lá que eu não bebo. O pessoal que tá coordenando já falou, não bebo, não vai dar. Mas o importante é brindar junto. A gente vai fazer uma brincadeira chamada Cheers or Not. E espero que ninguém processe a gente por plágio de Incentivo, brincadeira. Não, incentivo a pelo plágio do modelo do jogo mesmo. não, incentivo o bebê no trabalho, não. Ah, mas aí o CEO da empresa disse que pode, né? Então tá bom. Vamos lá. Eu pedi para a Maristela trazer essa brincadeira. Eu vou falar aqui, ó. São 6 termos. Eu tinha colocado 5, mas são 6 termos que a gente vai falar. A Maristela vai dizer se ela brinda ou não e por que cada um deles. Pode ser? Pode ser, vamos embora. Vamos lá. Primeiro de todos, eu vou explicar quando gerar uma dúvida, eu explico para vocês o termo. Desenvolvimento profissional. Claro que eu brindo, né? Então, eu brindo junto. Necessário, é, totalmente necessário. E mais, quando é feito pela empresa, é um investimento, isso é um investimento, não é um custo para mim, Uhum. e também é uma responsabilidade do próprio profissional. Boa. Então, um brinde. Cheers. Mas não é beber água, Maristela. Como que tu brinda Peraí, sem beber, Maristela? bebi, fiquei emocionada. Vamos lá. Agora eu quero ver se tu tira o Hum. chapéu ou não. E aquele líder que só é líder na rede social? E faz aqueles posts lindos? E faz aquela coisa De maravilhosa? jeito nenhum, de jeito nenhum. Aliás, gente, o que eu vejo de líder só em evento, cara, nossa, ele tem as melhores práticas do mundo. Ele é Hum, totalmente SG, inclusivo, diverso, só que não, né? ok. Então ele é no Instagram, ele é no LinkedIn, maravilhoso, o post dele é maravilhoso, a palestra dele, painel, tudo. Só que quando chega dentro da empresa, só que não. Então não, eu Então não esse a gente brindo para passa. esse cara, né? Esse cara eu não brindo. E você brinda um outro termo, a comunidade e a troca. Como é que é?
Quando a gente tá Eu brindo falando para a comunidade. Comunidades do bem, comunidades como essa, né, que fomentam aprendizado, conexão de verdade, conexão, de coração, sabe. Não é só conexão para fazer mídia ou para conseguir uhum, vendas, tem que ter mas, um é um objetivo claro. É um propósito propósito isso. real, é um ganha-ganha, né. Isso. Claro que a gente quer vender, claro que a gente quer colocar nosso produto à vista, mas tem o propósito real de transmitir algo de valor para quem está participando da comunidade. Então eu brindo. É um brinde, hein. O próximo eu acho que não tem nem dúvida, e eu já vou dizer que eu brindo eles, Hum. porque sem sombra de dúvida, a Abrafac, todo o trabalho que a Abrafac faz, eu acho que é Bom, importante eu sou lembrar, gente. conselheira da Maflac, né, gente? Então, é assim, tudo bem que às vezes tem algumas pessoas na empresa, na vida, que estão dentro do local, mas não valorizam onde estão, né? E eu sempre falo isso, eu tenho um valor que a minha mãe me ensinou, que você tem que honrar aonde você está. Sim. Não quer dizer que não tenha coisas a melhorar, todos os lugares têm, todas as empresas, como a gente já comentou anteriormente. Mas, quando tem propósito de verdade, e a Abrafac tem propósito, a Abrafac tem o propósito e ela vem demonstrando isso agora com o CBO, né, com Sim, isso se foi tornando um todo o incrível. trabalho, a certificação, todo o trabalho que a Abrafac vem fazendo com um firme propósito de colocar no palco esses profissionais que eu tenho o prazer de conhecer vários. Eu sou uma fã desse profissional, eu que sempre fui cliente desse profissional, hoje eu dou formação, mentoria. Eu vou dizer para você assim, quando me falam, e eu gostaria que os profissionais de facility se vissem dessa forma. Vocês não são multitarefas. Muitas vezes eu ouço eles falarem assim: "Ah, nós somos multitarefas". Vocês são múltiplas inteligências, né. Para Sim, ser um profissional de faz sentido. facilities, você precisa ter tanto conhecimento, tanta coisa envolvida naquilo, que são múltiplas inteligências. É um Isso. profissional muito especial. Então, eu brindo a Abrafac pela luta que a gente tem de colocar cada vez mais esse profissional no palco, um profissional que eu admiro e respeito. Um brinde, então, a Abrafac também. Quando a gente estava alinhando conteúdo, você falou uma coisa que eu achei o máximo, e você vai saber na hora que eu falar, você já sabe também, mas você vai entender. O ESG interno, aquele que só funciona para dentro da empresa. Ah, aí eu não brindo, gente, ó, não vou brindar, porque é o seguinte, tem gente que fala que está fazendo ESG interno, que não é prática de gestão, a pessoa vende aquilo como se ela tivesse fazendo grandes coisas, a empresa está fazendo grandes coisas, está dando os benefícios adequados. Opa, espera aí, não era para dar? O salário não tinha que ser compatível com o mercado? É, Ah, ter uma gestão, não ser uma gestão por conflito, mas uma gestão empática, não deveria ser? é Então, obrigação. o que eu questiono é, ISG tem uma ponte com o externo, né? Claro, a gente tem que divulgar o ISG, a gente tem que conscientizar, a gente tem que fazer com que os nossos profissionais dentro da empresa pensem nos seus projetos, com a base nas ODS e com a visão, né, do modelo de ESG, com as três letras sempre sendo, será que nós estamos atendendo essas letras ou uma delas? Uhum. Agora, não dá para vender ação que deveria ser isso feita sempre, que faz parte de uma boa gestão, como ISG. Sim. Então, claro que tem muitas ações que são ESG e as empresas nem sabem. E hoje elas estão sabendo, isso era ESG. Mas tem muita empresa que vende ainda ações que seriam ações normais do dia a dia, como se fossem ações assim excepcionais. Então, para esse tipo de coisa eu não brindo, não. E aproveitar a onda, né? É É, aproveitar a onda. E tem muito e tem os profissionais também, viu, que aproveitam a onda, estão navegando é, nisso e você fala assim: "Oi?". Então, é coisa do evento também, né. eu acho que é uma característica do mercado, a gente tem essa característica, acho que não é nem do brasileiro, acho que tem em vários lugares isso, no mundo, Isso no mundo, no no mundo. mundo. E acaba que o pessoal sempre vai ter o cara que se aproveita da situação para tirar vantagem, infelizmente. Exato, exato.
Vamos pro último brinde. Quer dizer, depois a gente continua bebendo, né, mas vai. E análise de perfil comportamental? Opa, eu brindo. Então um Gente, é um brinde. divisor de águas. Você que nunca Hum, fez, eu recomendaria que fizesse, tá? É um divisor de águas. Gente, e não é porque você trabalha com isso. Como é que você pode se tornar um profissional melhor, uma pessoa melhor, se você não conhece você mesmo? exato. Como é que você pode ajudar a tua equipe a ser mais produtiva, a ser mais engajada, a ser uma equipe de alta performance, se você não entende adequadamente o perfil de quem você tem na mão? Uhum, Como é que você pode vender, superar suas vendas acima do previsto, se você não entende que quem compra de você sempre é um CPF, apesar de estar dentro de um CNPJ? Né, você vende, né, entre aspas, o contrato sai em nome de um CNPJ, mas toda a sua tratativa é com alguém que tem um exato. determinado perfil, que tem uma determinada forma de ver o mundo, que recebe você de forma mais aberta ou não, dependendo se você ajustou a sua comunicação a ele. Então, Uhum, sim, você tem que conhecer o teu perfil e conhecer quais o que existem nesse mundo e como você pode cada vez mais trabalhar isso para o favor de todos. perfeito. Eu Eh, brindei, tomei? Não sei se eu tomei, acho que não. eu vou então agora voltar para nossas perguntas para a gente seguir aqui com o tema. Aham. Obrigado por essa participação, acho que é diferente, que também que dá uma visão diferente sobre outros temas que também você conhece muito bem, estão alinhados com essa conversa, estão alinhados com o mundo do FM e da manutenção. Agora voltando, né, a gente estava falando sobre o processo de contratação, dificuldades que as empresas Uhum. têm, mas eu quero passar para o outro lado. O que que é o profissional de FM e manutenção do amanhã? Será que ele ainda é aquele cara 100% técnico? E outra pergunta, tá tão longe assim esse amanhã? Será que amanhã não é hoje? O Ou amanhã amanhã seja o amanhã realmente logo logo ali? então, eu tenho uma frase que é assim: "O amanhã é o hoje bem feito", Boa, tá? O ótimo. amanhã não existe sem as decisões do hoje. Eh, na verdade, o amanhã é a consequência do que você fez hoje. Sim, Que tipo de amanhã sim. você quer ter? Então, se você quer ter empregabilidade, se você quer ter uma carreira de sucesso num mundo cada vez mais acelerado, primeira coisa que você vai ter que ter é humildade. Então, Uhum. profissionais técnicos, e nós que temos formação técnica, às vezes a gente é metido mesmo, todo mundo é, mas nós temos aquela coisa do que a gente sabe muito sobre determinada coisa, a gente é um especialista, ninguém mais sabe do que a gente e tal, e eu sempre fui assim, vou morrer assim, é isso que tem para hoje. Sim. Não dá. Você vai morrer mesmo, morrer na praia. Você não vai morrer assim, você vai morrer na praia, você vai ficar para trás, você está atrasado. Nós estamos atrasados. De forma geral, os profissionais estão atrasados, não só os técnicos, tá? Sim. Mas, quem está em contato mais com soft skills, que são outras áreas, estão um pouco mais adiantadas, às vezes, do que a gente. Eu não quero Uhum. generalizar, porque tem profissionais de áreas técnicas que têm um perfil incrível e já se ligaram disso e navegam muito bem nessas situações, tá? Uhum. Então, o que acontece? A primeira coisa é a humildade. Humildade para saber que o que te validou até hoje não quer dizer que vai te validar no futuro. Uhum. Sim. Então, assim, o que é que nem área de vendas. A área de vendas não tem passado. Eu sempre falava isso para a equipe. O que você vendeu até agora, meu filho, agora é coisa nova, você vai ter que vender de novo. Ninguém tem passado. Então, eu fui um excelente técnico porque nossas melhores manutenções, legal, mas a inteligência, a automação está mudando isso, inteligência artificial está mudando a forma como as máquinas funcionam, os softwares, tudo está mudando. Então, o que te validou até agora não quer dizer que vai te levar nos próximos anos. Uhum. Então, primeiro, humildade para entender isso, que você vai ter que voltar a aprender, vai ter que entender que ser um profissional do futuro é ser um profissional com um plano de desenvolvimento continuado, de Uhum. aprendizado continuado. Então você não vai poder esquecer isso, você vai ter que estar sempre aprendendo. Você vai ter que entender que você vai ter que aprender entre as gerações.
Então, nós vamos ter que. Mas a meninada de hoje, desculpa, a meninada de hoje tem um monte de coisa para te ensinar. A velharada tem um monte de coisa para te ensinar. Essas gerações vão ter que se conversar, vai ter que ter humildade de dizer, eu tenho. Minha mãe falava que a gente tem que aprender com qualquer pessoa nesse mundo, Uhum, daquele morador de rua ao presidente de um país. A forma como a gente se comunica com essas pessoas pode ser diferente, mas todos eles vão te trazer um aprendizado. Ela sempre falava isso para mim. Ela falou, então uhum, não menospreze ninguém, sim, não menospreze nada, porque todo mundo, absolutamente todas as pessoas nesse universo, tem algo para te ensinar se você estiver disposto a aprender. uhum, Então, as gerações vão ter que se conversar, vão ter que trabalhar juntas, né? sim, Então, essa é outra coisa. O profissional do futuro tem que planificar, tem que ter um plano de ação para si, para a sua carreira, como ele tem para o trabalho que ele faz na empresa. As pessoas cuidam muito do budget da empresa, do orçamento, do checklist da empresa, e esquecem de pôr um checklist para si mesmas. O maior negócio que existe é você. O uhum, principal negócio da sua vida, a principal responsável por você ter sucesso é você mesmo. Não dá para delegar para a tua empresa, para o governo, não dá. Então, qual é o momento agora? Nós já estamos atrasados? A gente já sabe. Então, senta. Tem várias ferramentas: análise SWOT, mapa mental, perfil comportamental, mentores, coaches. Tem várias formas de você fazer um diagnóstico. A primeira coisa que você tem que fazer é um diagnóstico. Em que uhum, ponto eu estou? Quais meus pontos fortes, meus pontos fracos? Quais as oportunidades que eu posso ter? Quais as ameaças que eu posso ter? E montar um plano. Então, primeiro faz o diagnóstico, tem várias ferramentas que eu falei para você, e profissionais disponíveis para isso, se você quiser. Depois do diagnóstico, monte um plano de ação em cima de trilha de conhecimento, né? De aprendizagem, na verdade. Um trilha de aprendizagem comportamental e uma trilha de aprendizagem técnica. Porque vai ser um plano de continuado de aprendizagem. As pessoas também fazem muitas vezes, Rafa, isso é uma coisa que eu vejo muito, gastam uma grana ou tempo em um monte de curso. Porque tem um curso gratuito que me mandaram, vou fazer. Mas tem a ver com aquilo que você precisa? uhum, Gente, está se te aproximando do que você quer para sair do plano A para o plano B? Ou está só gastando seu tempo? uhum, Mas é sei lá, Mário Sérgio Cortella, que eu amo, tá? Tem o curso, mas o curso que o Mário Sérgio Cortella está dando tem a ver com aquilo que você precisa? Você diagnosticou isso como é que já? ele vai impactar isso? Como é que ele vai te impactar, né? A Apesar que eu sou carreira, tão fã enfim. do cara que eu faria qualquer coisa dele, mas não é Não, não isso que eu faz quero assim, tu dizer. acabou de falar. Mas eu digo assim, não, estou brincando. Na verdade, eu olho muito. Sabe a gestão de tempo? Como é que Sim, você tem tempo para fazer tudo? Por quê? Você tem que priorizar, e, isso. mas tem que diagnosticar primeiro. Então, profissional do futuro, Facílites, que tem uma operação muito pesada na mão dele, que toma Uhum, muito tempo, tem que se organizar, tem que se planejar e tem que ter plano. Então, uhum, diagnostica, vê quais são as trilhas de conhecimento, quais são, né, na linha de um tempo aí para o futuro, o que você tem que fazer, uhum, põe um plano de ação para aquilo, monta um checklist como você montaria até para instalar um equipamento, para qualquer coisa, sim, cola lá no seu espelho e todo dia vai lá e vê se você está mais próximo ou mais longe de ser um profissional que vai estar empregado hoje e no futuro. sim. Tu já respondeu mais ou menos a outra pergunta, mas então eu já vou aproveitar para encaixar, que é justamente isso. Hã, o mercado ainda cobra o técnico nunca vai a gente não vai poder esquecer, porque é uma área técnica, a gente tem que Uhum. ter o equilíbrio. Como é que eu faço na hora que eu estiver desenhando esse plano para equilibrar? Porque o mercado ainda está procurando técnico. De novo, as empresas continuam procurando técnico, elas continuam botando. E eu vejo isso porque semanalmente a gente lá na comunidade posta as vagas de emprego
para o pessoal que está procurando, Uhum, e quase todas são baseadas, em seleção técnica, né. Das melhores empresas, as mais uhum, normaizinhas, vamos dizer assim, em termos perfeito. de valores, é técnico. E eu, que estou aqui procurando emprego ou que estou me desenvolvendo, como é que eu faço isso? Tipo, o mercado está olhando técnico e eu vou despender tempo para um outro lado que não é técnico. Como é que eu equilibro isso? Então tá, aí eu vou dizer uma coisa assim, eu, que nem eu falei para você, fiquei mais de 30 anos no mercado corporativo como executiva, né. Eh, eu sempre planejei assim, de 2 em 2 anos eu sempre fiz um curso de maior duração, Aham. um na área técnica, ligado à minha parte técnica, e um que não tinha nada a ver com a área técnica. Eu venho fazendo isso na vida, tá, desde que eu tinha 20 anos. Então, para você ter uma ideia, eu fiz, pós-graduação em engenharia e telecomunicações, que é técnico, Sim. ok? E na sequência, eu fiz um curso de estética facial. Aí você fala assim: "Mas, como é que você faz estética facial, né?" Por quê? Porque isso dá visão de um público diferente, criatividade, inovação, mexe com o meu cérebro de outra forma. Eu tenho que ser humilde pra caramba, porque lá eu não sou uma das bolachas do pacote. Eu tô fora, eu não sei nada. Lá tinham pessoas que já eram da área de beleza, eu não, eu vinha da Aham. área de técnica, não sabia nada, eu era um zero à esquerda ali. Eu tinha que aprender do zero. Então eu tinha que exercer, resiliência, flexibilidade, humildade, tinha que buscar a Uhum. empatia das pessoas, porque eu precisava de ajuda, eu não sabia nada, elas sabiam mais que eu, né. Então, eu sempre alternei cursos da minha linha técnica eu sou reikiana, né, muita gente não deve saber o que é, mas é uma energização com impostação de mãos. Olha né, já fiz muita coisa, já fiz curso de paranormalidade, gente. Claro que depois eu fiz inteligência emocional, eu fiz, constelação familiar. Por que que eu fiz tudo isso? Lembra de novo que você é contratado pelas suas qualidades técnicas, mas no final o que te manda embora normalmente é uma atitude, é um É comportamental. comportamento, é aquela exigência que a empresa, lembra que eu falei assim: "Ah, a empatia me cobram, me exigem que eu esteja num curso técnico top, mas depois quando eu chego lá fala: 'Ai, você não é empático'". Pô, ninguém falou que eu tinha que ser empático. Ninguém falou que a minha comunicação tinha que ser não violenta, porque nós técnicos muitas vezes somos secos na nossa comunicação. Né? A gente fala, Uhum. pô, é o tecniquez ali, a gente não está preparado para ser fofo. Por Sim. quê? E eu vou dizer por quê. E quando a empresa coloca a gente na condição só de nos olhar de forma técnica, com as especificações técnicas, ela nos coloca em condição de máquina. Essa é uma reflexão que as empresas têm. Por que lá só tem uma descrição de cargo ligada à parte técnica? Se eu sou Uhum. uma pessoa e eu sou um profissional produtivo completo, se eu sou feliz tem uma parte de pessoa envolvida. Uhum. Então, só que como eu sou um técnico, é o técnico da manutenção do ar-condicionado. É mais uma extensão daquela máquina. Só que quando chega na empresa, eu tenho que lidar com o ego daquele cara que fala que ele quer mais 1 grau na temperatura, enquanto o outro fala que quer menos 1 grau na temperatura. E existe uma discussão, um conflito, por causa da temperatura do ar-condicionado, Sim, né. E as pessoas me olham e falam comigo, me dando ordem: "Como você não está deixando o ar-condicionado", não é assim ou não é? Ou é só na Bélgica que exatamente. acontece? Né, às vezes as pessoas falam com aquele técnico como se ele não fosse nada, ele só fosse um botãozinho de aumentar ou diminuir uma temperatura. É. Só que ele tem que ser legal ainda, ele tem que ser sorridente e falar: "Não, entendo perfeitamente", né, porque ele tem que administrar aquilo ali que está acontecendo ali. Porque às vezes as pessoas falam: "Ah, o técnico não é bom", por que ele não é bom? "Ah, porque o ar-condicionado nunca funciona", não funciona para quem? Porque não está na É. temperatura que às vezes as pessoas querem?
mas tem um outro grupo dizendo para ele pôr numa outra temperatura, e às vezes esse grupo tem mais força dentro da empresa, ou não é assim que funciona? né. Exatamente. Então, você tem que cuidar da sua carreira. De Sim. novo, mais do que a empresa, mais do que o que qualquer outra pessoa pode dizer, você tem e outra, até para se fortalecer, nós somos antes de nós sermos técnicos, nós somos seres humanos. A gente veste uma capa de técnico e parece que nós nos tornamos mais, entre aspas, frios, secos, que nós estamos lidando com máquina, e a gente até se esconde, muitos de nós nos escondemos atrás disso, mas nós temos dores como qualquer outro ser humano. E nós temos que lidar com a nossa parte humana. E cada vez mais vai ser automatizado, cada vez mais vai ter softwares com alta inteligência trabalhando, vai ter física quântica nisso daí. E aí Uhum. o que vão nos exigir é quanto a gente entende de trabalhar em função de entregar algo para pessoas. Não é mais a máquina que tem que estar funcionando. É a máquina que tem que estar funcionando, atendendo à necessidade de um ser humano que está junto com a gente ali. É um outro conceito. É, e eu acho que uma coisa importante também da gente ter em mente, Maristela, é que teve uma mudança que é de geração, acho que veio com a geração Y isso, né? A gente fala de geração X, Y, Baby Boom, Z, Alpha, blá, blá, blá. Mas eu acho que característica da geração Y, olá, prazer, sou eu, mas que é o seguinte, antigamente a gente, e isso é notável sempre, né? Antigamente a gente tinha pessoas que começavam e terminavam a vida numa única empresa. Está cada vez menos comum. As pessoas vão passar cada vez menos tempo na empresa, vão rodar muito de uma para outra. É difícil empresas que têm pessoal de 8, 10, 15 anos. Tem, eu sei que tem, mas está reduzindo isso. Então, o Uhum. profissional também tem que, da mesma forma que a empresa começa a observar a rotatividade dentro dela e começa a se preparar para isso, o profissional também tem que entender, tipo, eu não vou morrer aqui. Eu preciso me Sim, preparar para o que o mercado sim. quer, e não para que só essa função aqui que precisa, né? Então ele precisa ter essa outra visão também de E cuidar olha, dele. o 5G vai chegar aí, né? Vai Uhum, estar demorando um pouquinho mais no Brasil, óbvio, sempre, mas vai chegar. Essa conta chega. E vai mudar tudo, vai mudar os modelos de trabalho, vai o modelo de como você trabalha, não se é presencial, não é presencial, mas é a forma como você executa a atividade que você sempre executou até agora, uhum, inclusive na sim, frente da máquina, sim, né. Talvez aquele botão que você apertava, eh, aquela, sei lá, aquele concerto que você fazia, daqui a pouco você estava conversando com a máquina falando: "Olha, o que que você está sentindo, máquina?", né, porque eu me vejo assim, né. Eu como técnica, eu tinha lá, eu lidava com ferro de solda, a máquina vai falar: "Ferro de solda aqui não, pelo amor de Deus", né. Eu já não preciso mais disso, e ela que vai falar para mim, né. Então, parece uma brincadeira, mas é uma brincadeira séria. uhum, Né. Você vai ter que trabalhar com a tua, a resolução de problemas complexos, que é uma característica dos profissionais do futuro, não é mais: "Ah, é complexo", antigamente o complexo era um mau contato. Eu tenho um caso muito louco disso. Ninguém descobria, passaram 15 dias sem descobrir porque estava dando problema, era um mau contato, ninguém sabia o que era. Aí falaram: "Mari, você que é técnica, fica plantada ali dentro da sala, e ver o que acontece, ver em que momento que a máquina para de funcionar direito, ou que cai e volta". Aí eu ficava olhando para a máquina, aí de vez em quando ela caía, voltava. E falei: "Putz", aí eu medi cabo, medi tudo quanto era coisa, analisei lá tudo, os circuitos, tal, e nada. Aí eu estava olhando, aí de observação, eu comecei a perceber que toda vez que uma secretária passava pelo piso, com o saltão dela e o peso dela, não era porque ela era gordinha não, mas era esforço sim, do sim, peso do, pela né, vibração que gerava. pela vibração. Aí eu comecei a reparar que dava oscilação no sinal. Aí, oscilação no sinal, oscilação no sinal. Cara, ela pisava num determinado ponto do piso falso, que tinha uma conexão que não estava tão legal ali, e toda vez que ela pisava ali, dava mau contato, pô. Então assim,
Esse era o problema complexo, porque, pô, a gente demorou 15 dias para descobrir isso, porque todo mundo mediu tudo, menos, né, a mulher passando, foi de observação. Mas o problema complexo agora é algo assim, inimaginável, porque a gente nem sabe como vai ser, Hum. não tem histórico de nada. É tipo que nem a pandemia aconteceu. Nunca tinha sido vivenciado aquilo, não tinha Uhum, histórico, não tinha referência. E aí, o profissional vai ter que fazer o quê? Se juntar com outras pessoas para resolver um problema que ninguém tem histórico, de forma uhum, criativa e rápida. Para isso acontecer, não vai, só o teu conhecimento técnico não vai ser suficiente. Você vai ter que conversar com pessoas, você vai ter que saber fazer, administrar, a falar com gente que é totalmente diferente de você, mas ela que vai trazer uma ideia para ajudar você a fazer aquilo acontecer. Vai ter que se juntar um cara mais jovem, que é antenado com as coisas mais loucas que vai acontecer ainda, com uma pessoa que tem muita experiência em outras coisas e tem maturidade para pensar de outro modelo. Então, isso daí perfis diferentes. são Perfil perfis comportamental, diferentes e é gente com gente. a gente com gente. Não tem, não vai estar no manual, Não, não vai estar na cadeira da universidade que você fez. não. Vai ser o Concordo. Rafa Camari, duas gerações diferentes, sentando e falando: cara, a gente nunca viu esse negócio, e agora? Mari, vamos pensar junto. É. E eu vou ter que respeitar você na tua geração, você vai ter que me respeitar no nosso gênero, Uhum, nas escolhas que a gente fez da vida, porque são as nossas inteligências, com o que a gente trouxe de bagagem e com as nossas ideias futuras, que vai resolver um problema complexo que a gente não sabe nem qual é ainda. Faz exatamente. sentido? Faz tudo. Eu quero deixar uma dica pro pessoal. Você estava falando ali de conversar com a máquina. Tem um influenciador mais nerd que eu sigo, que ele diz assim, ó, sempre agradeço a Alexa depois de dar uma ordem para ela, porque o dia que começar a revolução das máquinas, que a inteligência artificial dominar, eu quero que ela lembre que eu agradeci a ela, que eu era bonzinho. Não, tem um filme, não tem um filme que os caras, assim, que as máquinas tomam conta, né? E aí elas falam, acho que tem alguns filmes, inclusive, que elas falam assim, ó, vocês não cuidaram direito, vocês não fizeram a parte de vocês, então agora a gente assume e vocês são uma espécie muito destrutiva. Aham. É, ó, Então, vários, né? eu tô, Tipo, do eu sou dessa Exterminador do também, Futuro. viu? Exterminador do Futuro. Eu falo com o ChatGPT pedindo, por favor. Eu Você também, conseguiria, por favor, fazer tal coisa para mim? eu Vai também. que. Então, os nossos técnicos têm que entender que não dá para esperar mais. Se vocês não têm contato com essas coisas, vão ter. Uhum, Se precisa de ajuda do filho, vai buscar. Mas o momento é isso. agora. Nós estamos É. atrasados. Não é sobre reclamar da próxima geração e reclamar da mudança, é se adaptar ao que vai acontecer, porque vai acontecer. Simples Agora, assim. os meninos, tem muito menino que acha que se pular de galho em galho em empresa, faz uma carreira de Ah, sucesso. Isso também hum, não faz, tá, gente? é, Desculpa, ninguém é a última bolacha do pacote. é. Então, Existe um equilíbrio entre, tem que ter um equilíbrio. entre mudar e ficar mudando o tempo todo. Não dá para ficar É, plantado, mas também não dá para ficar mudando o tempo todo. você tem que saber por que você muda, É. né? Para que você está mudando? Qual é o propósito de você mudar? Porque às vezes você está trocando 6 por meia dúzia porque parece mais bonitinho do outro lado, mas não é. Então, É. carreira não se faz também no outro extremo. Né? Eu cheguei, eu quero sentar na janelinha, eu já sei tudo. Né? Não é assim. Vão ter erros e acertos, mas é importante que seja uma coisa pensada. Vamos É, lá. Tem um outro ponto aqui que eu quero conversar contigo, que é o seguinte: dentro da comunidade de FM, a gente tem os membros e a gente tem uma ação que são os super membros, que são aqueles tá, membros que ajudam muito a gente a desenvolver a comunidade. Eles postam conteúdo junto com a gente sempre, eles escrevem no nosso blog, eles estão muito com a gente lá na Espanha. Eu mandei lá para o grupo de super membro, que é um grupo geral, e uma pessoa da Espanha, que é o Manuel Vinharos, acho que é assim que pronuncia. Ele mandou uma pergunta aqui, que são quase três, na verdade. E depois o Elias, que também participa lá, ele deu uma complementada, mas que eu queria tá. dividir contigo. Que é o seguinte:
Quando a gente tem um processo de contratação bom e aquela pessoa faz realmente parte do processo, ela está realmente de acordo, como é que a gente faz a gestão desse talento? Em que sentido? O cara recebeu uma proposta lá fora que eu não consigo cobrir. O que que eu faço? E 2, como é que eu faço para que ele vire exemplo? Assim, pô, deu tão certo, como é que eu trago isso para a cultura? O Elias, que foi esse outro super membro, ele falou assim, cara, um dos pontos é ter muito claro o que que se aceita, o que que não se aceita dentro da empresa, que é aquilo que a gente estava falando até um pouco da missão, visão, Aham. valores, né? E a partir daí tu começa a já dizer para a pessoa o que que ela tem que fazer ou não de acordo com os teus valores. E aí tu consegue Tá. até avaliar se ele está dentro ou não do que tu espera e se é bom ou se não. Mas, fora isso, essa pergunta é mais ampla. Como é que a gente consegue fazer essa gestão do talento? Essa pergunta é grande, É. tem a ver também com perfil, porque tem a ver com reconhecimento e recompensa, tá? Tem a ver com fazer uma contratação adequada, a- a- alinhada com missão, visão e valores. Eu falo isso muito, nem todo. Porque as pessoas. Por isso que é importante perguntar se as pessoas também querem estar com você, tá? Querem estar na tua Sim. empresa. Porque as pessoas, quando vão procurar emprego, principalmente se elas estiverem desesperadas, elas acabam não olhando isso e depois elas se arrependem. E aí você perde o talento. Não é porque a empresa é ruim, nada disso. É porque ela aceitou a primeira coisa que ela viu, que ela estava no desespero, e depois ela não se enquadra naquele modelo. Uhum, Mas ter um bom plano, eu acho que uma boa linha é ter um bom plano de reconhecimento e recompensa. Sendo que recompensa e reconhecimento não é a mesma coisa. Recompensa está ligada a muita questão financeira e a resultados, né? A resultado que você entrega. E reconhecimento está ligado à parte emocional, à parte pessoal, uma valorização diferente. A uhum, recompensa, ela atrai, o reconhecimento mantém. Então, você vai ter recompensa, ganhos, cupons, mas você vai ter um reconhecimento, por exemplo, poder almoçar com o presidente. Então, isso é um plano que a empresa tem que ter muito claro. Então, se ela uhum, contratou, se ela fez uma boa contratação, uma contratação diante do que a gente já conversou muito aqui, se ela foi transparente, o cara soube onde ele entrou, o que esperar, né? O alinhamento de expectativas estava ok. Se ele tem um bom ambiente de trabalho, porque a maioria das pessoas relutam de sair quando elas se sentem dentro de um propósito e num ambiente de trabalho que ela se sinta bem. Isso não uhum. quer dizer não ter pressão, porque todo ambiente tem pressão, tá? Senão não é uma empresa, não tem como, gente. Não tem pressão. Não vem, não. Todo ambiente tem pressão. Ah, mas tem área de descompressão. Se tem área de descompressão, é porque tem pressão. Então, assim, pressão, meta, resultado. Ai, mas meu chefe me cobra. Óbvio, a tua mãe te cobra, tua esposa te cobra. Agora você acha que teu chefe não vai te cobrar? Né? Não dá, gente, desculpa. É tomar sorvete com a testa, né? Porque a impressão que dá é isso, né? Você É, saiu de casa, você vai para a empresa, parece que quem é o teu chefe é o teu pai, porque você espera que ele seja um fofo para você. Eu falo que se o teu não, chefe for um fofinho, você está com um problema, não vai te ensinar nada. não vai acontecer. Mas, Eu gosto enfim, muito da minha chefe, mas não vai acontecer isso, não. não vai, tá? No final, é uma relação também de negócio, de trabalho. Quando os interesses cessam, cessam. Então, o que que acontece? O profissional, você tem que conquistar a admiração dele, a empresa tem que conquistar admiração, respeito, a palavra respeito é fundamental. Então, o profissional tem que se sentir respeitado, o profissional tem que admirar a empresa que ele está, com todos os defeitos que ela possa ter também, Uhum, né? Como a gente admira o nosso pai, e o nosso pai tem defeitos, né? Uma empresa também tem defeitos, está sim. tudo certo. Então, a gente tem que admirar, a gente tem que respeitar, a gente tem que ter um bom ambiente de trabalho, a gente tem que ter um bom plano de recompensa e valorização e reconhecimento. Uhum. Então, agora, ele recebeu uma super oferta. Gente, não tem, né? Não O tem cara milagre. recebeu, não tem milagre. Como é que você retém um cara que recebeu uma grande oferta de emprego? De repente, você tem que deixar ele ir, porque se você tem ESG,
você quer que todas as pessoas se desenvolvam, dentro ou fora da sua empresa. Se É, eu tenho, isso é um ponto muito importante. né, então assim, porque, eu sempre falava isso para as minhas equipes. Eu vou ficar feliz se você disser que quer, que gosta de mim, adora trabalhar comigo, mas eu vou ficar preocupada se você falar para mim que você a vida inteira quer trabalhar comigo. Eu quero que você galgue, eu sempre falo para isso para minhas equipes. O que vocês querem? Dentro ou fora da empresa onde nós estamos, Uhum, né? Até porque eu tenho que ter sucessores, às vezes os líderes têm uma dificuldade muito grande de formar sucessores com medo de, né, sim, desse sucesso. Se um dia alguém que você formou ocupar o teu espaço, é porque você não serve mais para aquele espaço, é, né? Você não verdade. serve mais para aquele espaço. Então, a culpa não é do cara. Claro, respeitando que ele não tenha feito, né, nenhuma sacanagem, porque a gente sabe que no mundo corporativo essas coisas também tem, mas enfim, na vida. Mas assim, gente, então, quer reter talentos? Contrate bem, tenha um plano de carreira, tenha um ambiente de trabalho legal, faça com que a pessoa saiba o valor do trabalho dela. Tem gente que trabalha e não sabe o valor do trabalho que faz. Isso que você estava falando, Maristela, da questão das recompensas, reconhecimento, o Ivan da Brasanitas, que é diretor no grupo Brasanitas, ele trouxe para a gente num conteúdo que está lá no blog da InfraSpeak, que é justamente por causa de uma iniciativa que a gente trouxe, que é o relatório de cargos e salários que a gente vai fazer. A gente ainda está fazendo a pesquisa, mas logo a gente entrega um relatório pro pessoal. Ele falou exatamente esse ponto do reconhecimento, que às vezes não é sobre dinheiro. Claro, como a gente falou, às vezes não tem o que fazer, porque a gente quer que a pessoa realmente cresça, não tem. Se você é um bom Uhum, líder, você quer isso. Mas que em outros casos, não é só não é só a remuneração financeira, né? uhum. A gente transforma de fazer esse reconhecimento. E, Maristela, agora a gente vai para o encerramento. Eu quero muito, muito te agradecer a presença aqui. Esse é um tema que a gente podia ficar falando horas, horas, até dias dele, porque ele é muito amplo e ele abre muitas possibilidades. Mas eu quero te agradecer. Se alguém precisar, quiser tirar dúvida, eu tenho certeza que vai ajudar. E a Maristela faz parte da nossa comunidade. Como eu falei lá no começo, ela já esteve com a gente no primeiro IFM Tour, que é uma iniciativa da comunidade. Faz parte lá, ela está no Slack. Se precisar alguém falar com ela, pode falar comigo, eu redireciono, a gente conversa. Então isso é bem tranquilo. E antes de finalizar, eu quero que tu deixe teus contatos, como é que o pessoal entra em contato contigo, se precisar entrar em contato com a MS People, se precisar de uma consultoria, se quiser desenvolver mais esse assunto, como é que faz para falar contigo? Bom, como eu sou uma titia moderna, tem Instagram, né, tem muito conteúdo lá, @Maristela Serpejante. No LinkedIn também, tá com Maristela Serpejante, podem me buscar. E o meu site, né, o www.mspeople.com.br. Então, mas o Instagram acho que é o mais fácil para todo mundo agora, né? Perfeito. Todo mundo tem, né? Tá Todo facinho. mundo tem, né? Quer dizer, se não tem, ó, técnico, pode começar a ter, tá? Principalmente o LinkedIn. É profissional do futuro. LinkedIn nem se fala, né? LinkedIn tem que ter. É. E eu queria LinkedIn. agradecer, viu, Rafa, aí a oportunidade de novo, a toda a equipe da InfraSpeak, que eu sou muito fã, de verdade, de vocês. Eu acho que vocês agregam muito valor no mercado, sempre, desde que eu conheci vocês. E um beijão para os facilities, para os técnicos, meus velhos companheiros. Eu nunca perdi a minha raiz, né? Sou técnica raiz de ferro de solda. Então, e todos que nos assistirem, um beijão enorme. E o Deus que existe em mim, saúde o Deus que existe em você. Isso aí. A gente agradece. E agradeçam também o ferro de solda para não ter perigo de no futuro ele se rebelar. É, Pessoal, lembrando que logo, logo a gente vai lançar esse relatório que eu estava falando, que é o relatório de salários e benefícios. E isso que foi, eu estava falando dos supermembros, esse relatório foi sugerido pelo Hugo Rodrigues, que é um supermembro nosso, ele é Facility Manager da Siemens, lá em Portugal. E ele que viu essa falha, vamos dizer assim, do mercado, que não tinha essa pesquisa, não é tão clara essa questão dos salários no nosso departamento, e ele sugeriu essa pesquisa. Quando a gente tiver os resultados, a gente vai organizar uma live para falar dos resultados, como é que são, uma pincelada mesmo, a gente vai disponibilizar o relatório completo, mas a gente vai dar uma pincelada ali nos principais pontos que a gente identificar, e a gente vai convidar todo mundo que participou e os membros da comunidade, com certeza, tá? Obrigado para todo mundo que esteve aqui. Lembrando que o FM Talks vai estar no Spotify, no YouTube, e logo, logo vai estar em outras plataformas também. A gente comentou aqui
do segundo episódio, que era com a Paula Reis. Ela falou lá sobre a questão de feedback, principalmente feedback. Complementa muito o que a gente está falando aqui, tá? Então, ouçam os dois, porque é muito complementar mesmo os dois temas. E não esqueçam de participar da comunidade. De novo, o link está na descrição do YouTube. A gente tem uma página no LinkedIn e no Twitter. Se vocês quiserem debater, conhecer gente do setor que está evoluindo, que está vendo o setor com essa visão mais estratégica, é lá que vocês vão encontrar esse pessoal. Logo, logo a gente volta a falar de FM Tour para desenvolver mais networking. Então vai ter tudo isso lá, certo? Maristela, mais uma vez, obrigado. Obrigado para todo mundo que acompanhou. Tchau, tchau e até a próxima.